E aí, pessoal, sou o professor Gessé, professor de Química. Vamos dar início aí ao capítulo 4 do caderno 9. Quem for acompanhar pelo livro, a gente está na página 81. E nosso tema são as funções orgânicas halogenadas, bom, que representam aí o primeiro tema, os haletos orgânicos. Pelo nome, a gente já conhece, né? A gente já tem ideia do que essas funções nos mostram. Elas representam compostos orgânicos que contêm átomos de halogênios, de haletos. Tá bom? Onde é que eu encontro esses átomos, professor? Onde é que eles se localizam? São elementos pertencentes ao grupo 17 da tabela periódica. Família 17, grupo 17 ou família dos halogênios. Lá tu vai encontrar alguns átomos bem conhecidos, né? Você tem que dar atenção para esses átomos aqui, ó. O átomo de flúor, o átomo de cloro, de bromo e de iodo. São os principais haletos que compõem aí os compostos orgânicos que caracterizam a função haleto orgânico. Então você vai dar uma olhada aí para o flúor, o cloro, para o bromo e para o iodo. Lembre que eles têm uma alta eletronegatividade, tá bom? São bastante reativos. O principal, né, o cara que é mais reativo neles é aqui o flúor. A gente tem a origem dos haletos orgânicos, pessoal. Eles são originários, né, são derivados de hidrocarbonetos. Tá aqui, ó. São derivados de hidrocarbonetos. Quem lembra dos hidrocarbonetos compostos de hidrogênio e carbono? Então, eu tenho a molécula de hidrocarboneto e aí eu vou ter uma substituição, gente. Ó, eu vou tirar um átomo de hidrogênio da molécula e vou adicionar um átomo de halogênio, que são justamente esses principais aqui que eu apresentei para vocês. Quando tu olha para a molécula orgânica e lá tem a substituição, né, e tu consegue identificar o flúor, o cloro, o bromo ou o iodo, um deles ou mais, né, ou mistura deles, tu vai identificar aí os haletos orgânicos. Vamos aos exemplos. O primeiro aqui, ó. Eu tenho um hidrocarboneto, né, não olha para o bromo ainda, eu tenho um hidrocarboneto, carbono ligado aqui, uma ligação simples com hidrogênio, e possivelmente eu tirei um dos hidrogênios, com uma ligação como essa, e foi adicionado, ó, substituído, né, ocorreu uma substituição, e aí a gente tem o bromo sendo colocado nessa molécula. Então o bromo está ligado aí na molécula, e aí a gente tem a caracterização de um haleto orgânico. Tá bom? Outro exemplo, a gente está vendo aqui que temos um cloro substituiu, outro cloro entrou na molécula e outro cloro aqui. A gente não tem apenas um, pode ser um ou mais átomos de halogênio dentro da molécula. No caso aqui a gente tem 3 substituições. Mais um exemplo, a gente tem um ou mais substituições e não só um tipo de halogênio. A gente pode ter 2 tipos de halogênio, como a gente está vendo aqui agora. A gente tem um cloro e tem um flúor dentro da molécula. Bom, 2 cloros no caso e 2 flúor. Até agora a gente está vendo aqui nessas 3 moléculas iniciais apenas ligações simples, né, hidrocarbonetos. Provavelmente aqui deu origem foi alcanos. E a gente tem aqui uma insaturação também, galera. Não se espante com isso não. A gente tem uma insaturação e temos também aqui, ó, identificação de um haleto orgânico. Tá bom? O que vai mudar lá é a característica física, a nomenclatura. Então vamos seguir. Esses são os conceitos iniciais, como é que tu observa um haleto orgânico, como é que tu identifica um. É bem simples, vamos dar uma continuidade. Agora a gente vai para o nome, né, segundo o IUPAC. Para tu nomear um composto como esse, basta tu citar a posição, tá bom? Basta você citar aqui, ó, a posição dos átomos de halogênio. Tu vai olhar para a molécula e vai identificar os átomos de halogênio na cadeia principal, como se fossem ramificações de um hidrocarboneto. Tu vai tratar os haletos, né, os halogênios, como ramificações. Bom, você vai tratar esses halogênios como ramificações de um hidrocarboneto. Pessoal, vamos aos exemplos. Vamos aos exemplos aqui. Vamos colocar aqui, ele já te deu aqui as 4 moléculas principais, ele chamou de A, B, C e D, tá bom? Vamos lá, a molécula A que a gente estudou que foi a substituição do bromo. Tu tem aqui a cadeia principal, que no caso só tem um carbono, tá certo? E tu tem um bromo. Quando tu vai colocar o nome deles, tu começa iniciando citando a localização do haleto dentro da molécula. No caso, como só tem um carbono, eu não preciso colocar nenhum prefixo aqui. Eu coloco apenas bromo, que é o nome do elemento
químico, né? Que é o nome do haleto. Então eu tenho um bromo metano. Por que, professor? Prefixo met, porque eu só tenho um carbono. An, porque eu só tenho ligações simples. E o OR, porque é um hidrocarboneto. Então fica bromo metano. É também aceito brometo de metila. Uma nomenclatura usual. Nomenclatura oficial, bromo metano. Na imagem B, a gente tem aqui 3 cloros, né, dentro da molécula do haleto. E vai ficar a determinação, gente, ó, tricloro, pois são 3 cloros dentro da molécula. São 3 cloros aqui que a gente tinha identificado, professor, na imagem anterior. Então fica tricloro metano. Muita atenção com isso. Bom, você coloca a quantidade se for acima de 2 ou mais. Tricloro metano. Usualmente chamado, a gente forma usual, cloroformo. Então, se a questão trata de cloroformo, as questões adoram isso, né? E colocam o nome usual. É o que pode dificultar um pouco vocês, mas questão de leitura, e se familiarizando com essas moléculas, vocês não vão esquecer. Triclorometano, segundo opaco, nome usual, cloroformo. Na imagem em si, a gente tem 2 cloros que foram substituídos aqui os hidrogênios e 2 flúor. Muita atenção no flúor. Vou já adiantar. Quando tu for colocar o nome do flúor na molécula, tu vai, em vez de tu colocar o nome flúor, tu vai colocar fluoro, tá certo? Fluoro. Vamos dar uma atenção para o nome desse rapaz aqui. Só tem um carbono, né? Então vamos dar uma olhada. Ó. Dicloro, difluoro. Pessoal, por que dicloro? Porque eu tenho 2 cloros dentro da molécula. Então fica dicloro, difluoro. Olha só o nome que ele utilizou. Fluoro. Está um pouquinho separado aqui, mas é tudo junto, tá? Difluorometano, porque só tem um carbono, né, gente? Dicloro, difluoro. Professor, por que não veio primeiro difluoro e depois dicloro? Porque ele respeita a ordem alfabética, tá certo? E tu não vai considerar a ordem alfabética esses dias aqui, ó. Eu tenho um dia aqui. Tu não vai considerar isso, tu vai considerar logo o nome do halogênio. Então começa com C aqui primeiro, ó, vem um cloro, depois vem com F o flúor. Então fica dicloro, fluorometano. O último é o tricloroeteno. Muita atenção à insaturação, tá vendo a ligação dupla? Por isso que tem um E aqui. Então fica tricloro, porque eu tenho 3 cloros na molécula. E eu tenho eteno, porque é um hidrocarboneto e tem uma ligação dupla. Ok? São halogênios, haletos orgânicos simples, e vamos estudar outros exemplos a partir de agora. A gente tem 2 exemplos aqui para você conseguir visualizar. Como são cadeias maiores, eu já tenho aqui 2 carbonos, eu preciso, professor, identificar a numeração. Vai começar de onde? Eu respeito também a ordem alfabética para numerar a cadeia. Então tem um cloro e tem um flúor dentro da cadeia principal. Essa aqui, ó. E esse cara representa uma cadeia principal. Então, como começa com o cloro, né, o C e depois o F, o carbono que está o cloro vai ser o carbono 1. Então aqui no carbono do cloro eu vou considerar o carbono 1. Tá bom? E nesse carbono que está o flúor eu vou chamar de carbono 2. A localização dele dentro da molécula, carbono 2. Então, eu vou começar a nomenclatura. No carbono 1, eu tenho um cloro. Então, ficou aí um cloro. No carbono 2, eu tenho o fluoro. Certo? Lembra do flúor? Fluoro. 1 cloro, 2 fluoro, etano. Porque são 2 átomos de carbono, fica et. Só ligação simples. Ó, esses hidrogênios estão condensados, mas é só ligação simples. Et, an e O, porque é um hidrocarboneto que deu origem ao haleto orgânico. Note que foi obedecida a ordem alfabética, primeiro o cloro, depois o flúor. Se fosse um bromo, né, gente? Primeiro ele vinha o bromo, depois vinha o cloro. Atenção nessa outra molécula aqui, que ela é um pouco maior, já tem saturação. E vamos dar uma olhada e como é que ele numera primeiramente. Você está vendo que ele começou a numerar daqui. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Essa é a cadeia principal, né? Mais longa, 5 átomos de carbono ligados. Então tem uma insaturação, gente, aqui, ó, entre o carbono 1 e o carbono 2 tem insaturação. Professor, mas por que você não começou da esquerda para a direita? 1, 2, 3, 4, 5. Começou foi da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Porque eu tenho que respeitar aquela ordem, tá? Vamos até fazer aqui
uma observação. A gente, para quando vai numerar uma cadeia, né, cadeia principal, uma cadeia carbônica principal, eu respeito a função orgânica, logo depois eu venho e respeito a posição de uma insaturação, e logo depois, por último, eu vou dar uma olhada nas ramificações, certo? Então, tu tem essa ordem de prioridade, tá? Tu vai dar uma olhada nas ramificações. Olha só, já serve até para vocês relembrarem esses conceitos aqui. Tu olha primeiramente a função orgânica, depois as insaturações, bom, e depois as ramificações. Pela ordem, galera, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho o cloro que substituiu dentro da molécula e tem uma insaturação aqui. Eu acabei de destacar. Professor, primeiro que eu tenho como prioridade, né, de olhar a função orgânica não está aqui, mas a gente acabou de falar que quando eu vou nomear um aleto orgânico, esse cloro aqui, ele é tratado como uma ramificação, né? Pode dar uma olhada no tópico passado, que a gente viu que ele é trabalhado como uma ramificação, então ele é o último no critério. O que vem antes dele? Uma insaturação. Ficou um S faltando aqui, mas é insaturação, viu, gente? Então eu olho para a insaturação, por isso que eu comecei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e não comecei daqui 1, 2, 3, 4, 5, bom? E eu vou para o nome. Agora no nome é o contrário, eu começo com a ramificação, depois eu coloco a insaturação, a localização dela e por último a função orgânica. Eu começo pela ramificação. No caso, o cloro fica no carbono 4, eu tenho um cloro. 4, cloro, o nome da cadeia principal, que é pente, a quantidade de carbonos pente são 5. No carbono 1 eu tenho um EN. O que quer dizer isso, professor? No carbono 1 eu tenho uma ligação dupla. No carbono 1 apareceu aqui uma ligação dupla. Professor, mas está entre o 2 e o 1. Como é que eu lembro disso? Eu uso um número menor. Entre o carbono 2 e o carbono 1 eu tenho uma insaturação. Então eu uso o número do menor. Então no carbono 1 eu tenho uma insaturação. E termina com O porque é o hidrocarboneto. Nomenclatura antiga, 4 cloro 1 penteno. Cuidado, você vai olhar, é para atual, tá bom? Que vai ser cobrado de vocês. E o que já rola no mercado, nas indústrias, nos livros de química, é essa daí. Tá bom? Já tem aqui uma molécula um pouquinho maior. Galera, a gente vai prosseguir aqui com o estudo de alguns aletos importantes que a gente costuma dar um pouco mais de atenção. Olha só, apareceu aqui ainda o iodo benzeno. Olha só o iodo aparecendo, ligado aqui a um anel benzênico. A gente tem também um aleto orgânico, tá bom? O iodo, muito reativo, muito utilizado nas reações orgânicas mais na frente. O iodo de fenilo, o nome mais usual, iodo benzeno. A gente vai para estudar alguns aletos orgânicos importantes. A gente tem primeiramente o bromoetano, né? Por que é etano? A gente tem 2 carbonos e tem um bromo aqui, ó, bromoetano, só ligações simples. É uma substância natural, né, gente, formada naturalmente nos oceanos, liberada por alguns tipos de alga, e ela acaba sendo escapada para a atmosfera. Só que ela é sintetizada, tá bom? A gente não pega que é natural, não. A gente pega, estuda ela e faz ela de forma artificial, né, no laboratório, e é utilizada na agricultura, tá bom? A aplicação tecnológica dela é na agricultura. E trabalha aí contra vermes, tá bom? Que atacam as plantações, principalmente a raiz das plantas. Ele é feito de forma artificial. Outro, seguindo, a gente tem aí o clorofórmio, que a gente acabou de estudar lá no capítulo. Ele tem um nome, o clorofórmio é o nome usual por triclorometano, né, gente? A gente tem aqui, ó, 3 cloros na cadeia do hidrocarboneto, e ele era usado como anestésico, tá bom? Na medicina hoje não é mais utilizado. Ele foi utilizado aí com alguns processos de anestesia, lá com a Rainha Vitória, quando ela foi dar à luz, na época de 1853. Mas hoje em dia a utilização dele é rara, tá bom? A função dele na medicina já não é tão extrema, não. Ele é altamente tóxico ao nosso fígado e em pequenas doses pode ser até fatal. Então naquela época eles utilizavam porque não tinham tanto conhecimento que a gente tem hoje. E aí já foi descartado o uso desse cara, tá bom? A gente tem aqui outro conhecido,
tricloroeteno, tá bom? Um líquido oleoso que ele acabava dissolvendo gorduras. Aí era utilizado para lavagem a seco. Mas hoje em dia o uso dele já é restrito por conta de questões ambientais, tá bom? Que ele acaba poluindo aí os lençóis freáticos, então o uso dele é mais controlado em outras aplicações tecnológicas, não mais em lavagem a seco, tá bom? Ele é um líquido oleoso, provavelmente líquido a temperatura ambiente, e era utilizado para esse fim. Você vai encontrar tudo é haleto orgânico, né? Bom, cloro aqui, isso a gente já estudou no começo. A gente também encontra muitos inseticidas, por isso que é muito ligado à questão ambiental. Se você for discutir, né, algum tema, uma redação, coisas do tipo, alguma produção textual sua, principalmente em temas ambientais, que tratar de agroquímicos, tu pode citar os haletos orgânicos, tá certo? Eles são muitos inseticidas são compostos, né, são feitos a partir de compostos orgânicos halogenados. Então, dá uma atenção para isso daí. O DDT, certo? Tem até um texto no nosso livro que a gente vai trabalhar mais na frente, fala sobre ele, a gente consegue identificar haletos ligados na molécula. Ó, ligado aqui um cloro ligado no benzeno, cheio, recheado, né, gente? Utilizado como inseticida, tá bom? Tem muitas questões que a gente pode discutir sobre isso. O BHC também, ó. Temos 6 átomos de cloro substituindo aqui nesse ciclo hexano, tá bom? A gente fica por aqui com os haletos orgânicos, funções halogenadas, a gente viu a nomenclatura, a origem, tá bom? Como é que a gente estuda o nome desses rapazes e a atuação deles, algumas aplicações tecnológicas. Nas próximas aulas a gente dá continuidade ao nosso conteúdo, essa passagem pela química orgânica, introdução à química orgânica, tá bom? E vamos estudar outras funções orgânicas também importantes, assim como os haletos orgânicos. Um abraço a todos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, entrem em contato. Abraço!